Olá, hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Esta manhã, Jair Bolsonaro disse que estão esticando a corda demais, que ele não vai ser o primeiro a chutar o pau da barraca, mas está chegando a hora de tudo ser colocado no lugar. Bravata, sempre bravata. Bolsonaro é frouxo. Bolsonaro não tem com ele as tropas que ele tenta exibir como sendo suas. Bolsonaro é tão incompetente e tão incapaz que ele não tem força para dar esse autogolpe que ele gostaria de dar, porque ele não tem compromisso com a democracia. Vou lhes contar uma história aqui que se passou com o Bolsonaro como ator coadjuvante. O protagonista dessa história foi o deputado Luiz Eduardo Magalhães, que era presidente da Câmara dos Deputados, durante o governo Fernando Henrique. Corria o ano de 1995. O governo Fernando Henrique era o seu primeiro ano do primeiro mandato e havia uma crise econômica ainda muito séria, muito grave, mesmo com o Plano Real tendo estabilizado a economia. Era o processo justamente era o começo do teste, né, do real e do fim da indexação, né, a indexação de preços, de salários, né, a indexação que carregava com ele aquela memória inflacionária e que era uma grande ameaça ao Plano Real naquele momento. Os soldos militares estavam depreciados. O Bolsonaro inaugurava o seu segundo dos 7 inúteis mandatos de deputado federal, né? E existia uma insatisfação entre os militares, sobretudo os de baixa patente, como era o Bolsonaro, né? Até ser expulso do exército. Ele era um militar de baixa patente, ele nunca chegou a general, ele foi expulso antes e virou capitão quando passou para a reserva. Então, eram sargentos, capitães, subsargentos, e existia então essa insatisfação. E o Bolsonaro já estava numa escalada verborrágica na Câmara dos Deputados e com discursos muito agressivos contra o então presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Bolsonaro ameaçou, disse que iria fazer uma panfletagem junto com mulheres de sargentos, capitães, cabos e suboficiais do Exército, no setor militar urbano. O setor militar urbano aqui em Brasília é onde fica a Vila Militar, né, diante do quartel-general do Exército, que a gente chama aqui de Forte Apache. Então ele marcou essa panfletagem para uma tarde de um dia de semana e disse que iria. No final da manhã do dia em que ele disse que iria panfletar, o Luiz Eduardo estava no gabinete de presidente da Câmara. O gabinete de presidente da Câmara tem um pequeno reservado. O Luiz Eduardo estava dentro daquele reservado, junto com 2 deputados, quando telefona para ele o ministro Zenildo Lucena, que era o ministro do Exército do governo Fernando Henrique. E o ministro Zenildo Lucena diz para ele: deputado, eu preciso falar uma coisa com o senhor, uma coisa um pouco delicada, sobre a saída do deputado Bolsonaro à Vila Militar, ao setor militar urbano, fazer uma panfletagem. O Luiz Eduardo pediu para colocar no Viva Voz. O ministro Zenildo concedeu, foi colocado no Viva Voz. Os outros 2 deputados ouviram isso e o Zenildo disse: olha, deputado, se o Bolsonaro for mesmo fazer uma panfletagem no setor militar urbano, eu vou ser obrigado a prendê-lo. Eu estou lhe avisando por uma cortesia, pelo nosso relacionamento. Ele é um deputado, mas ele é um militar.
E se ele for e fizer isso, ele será preso como militar e não como deputado. O Luiz Eduardo então disse, olha, perfeitamente compreendido e não serei contra essa prisão. Feito isso, desligaram, cumprimentaram-se cordialmente. O Luiz Eduardo então, logo cedo da tarde, por volta de 2 da tarde, ele fez questão de ele abrir a ordem do dia no plenário, e o Bolsonaro estava presente, ele pediu que o Bolsonaro estivesse presente. Ele então abriu a ordem do dia e de cima da mesa ele avisou, deputado Bolsonaro, eu estou abrindo a ordem do dia aqui e tal, o senhor avisou que faria uma panfletagem no setor militar urbano, eu quero comunicar ao senhor que tem todo o direito de fazer essa panfletagem, mas que eu recebi um recado do general Zenildo Lucena, né, que é ministro do Exército, dizendo que se o senhor fosse, o senhor seria preso durante essa panfletagem pela perturbação da ordem, mas seria preso como militar, não como deputado. E eu acho que faz sentido, então eu estou avisando desde já a esta casa que o deputado Bolsonaro, indo, será preso. Uma vez preso, nós não iremos contestar a prisão. O Bolsonaro recuou, não foi, não fez a panfletagem, amarelou, chutou o pau da barraca dentro do plenário, usando a prerrogativa constitucional de opinião, né, como parlamentar, mas amarelou. O Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro não fará o que ele ameaça, porque o Bolsonaro não tem as divisões sobre o ombro que dão a ele, né, que concederiam a ele o respeito sequer entre os seus. O Bolsonaro é um desqualificado para tudo e a todo momento. Então, não temamos o Bolsonaro. Sigamos, porque a gente está conseguindo vencer esse momento com a resiliência das instituições. Obrigado.